opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma reflexão, nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que os irmãos têm sido orientados a ficar em casa, aqueles que podem, obviamente. Os irmãos têm sido orientados a ficar com suas famílias. Aqueles que têm estado em casa, ou aqueles que não podem por causa do seu ofício, do seu trabalho, que possamos estar tomando os cuidados necessários, que possamos estar atentos aí àquilo que as autoridades têm nos orientado a fazer. Lembre-se sempre de lavar suas mãos aí ao menos umas 5 vezes ao dia, lavar bastante aí com água e sabão. Lembre-se também que se você precisar sair, tocar em alguma coisa, faça a higienização com álcool em gel. Sabemos aí que está em falta aí no mercado, mas que ainda é possível encontrar com um pouco de paciência. Se você está tendo alguma dificuldade nesse tempo, seja ela de que ordem for, se você está tendo dificuldade com mantimentos, se você precisa fazer alguma coisa e não pode sair de casa porque você é parte do grupo de risco, entre em contato conosco, nos informe. Nós, como igreja, teremos grande alegria em poder te ajudar, tá bom? Se você não tem o mantimento para o mês, se você tem alguma dificuldade financeira, nos informe, na medida do possível nós iremos também ajudá-lo, tá bom? Se você também aí tem alguma possibilidade de ajudar a outros irmãos, se coloque à disposição também. Entre em contato através do grupo da igreja, coloque nos comentários aí dos nossos vídeos, das nossas transmissões através do Facebook. Vamos ser igreja, nós estamos distantes, mas não deixamos de ser igreja, tá bom? Esse é o tempo em que temos para estar em casa, como família, mas continuamos sendo igreja, tá bom? Nós não deixamos de ser igreja, nós só deixamos de nos reunir no templo, mas a igreja, como bem sabemos, somos nós, logo não deixamos de ser igreja em nenhum momento, tá bom?
essas são as orientações que temos a dar. Queremos dizer que estamos com muita saudade dos irmãos, de ver a igreja cheia, de ver os irmãos aqui reunidos, de ter as nossas crianças aqui conosco, mas entendemos que esse é um tempo e devemos respeitar, além de testemunhar, mostrando para as pessoas da sociedade que não estamos alheios à sociedade, não estamos alheios aos problemas que acontecem em nossa sociedade, tá bom? Então, esteja aí nesse tempo importante para você como família, esteja aí na medida do possível recluso, tomando todos os cuidados, lembrando sempre aquilo que já disse, se você faz parte do grupo de risco, que você tome todos os cuidados necessários para que você não seja infectado por esse vírus e também para que, se você não faz parte do grupo de risco, que você também acabe não infectando outras pessoas que fazem parte do grupo de risco, tá bom? Dei uma sumidinha do vídeo aqui para abaixar tudo aqui e não correr risco de ter problemas aí de interrupção aí da nossa conversa, tá bom? É isso então, queridos, dadas essas instruções, eu queria pensar com você hoje uma breve reflexão sobre Abacuque, sobre a forma como Abacuque coloca as suas dúvidas diante de Deus e sobre a forma como Deus responde e como aquela dúvida no coração de Abacuque se transforma, se torna em confiança. Acho que é algo muito propício para esse tempo que temos vivido. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Abacuque, no capítulo 3, dos versos 17 até o verso 19. Eu vou ler com você. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, te agradecemos por mais um dia na Tua presença, te agradecemos por poder estarmos reunidos aqui, juntos, Pai, unidos em oração, unidos a Ti, Pai, em um só coração. Te agradecemos por esse tempo que temos vivido, porque cremos que o Senhor está no controle de tudo. Te agradecemos porque cremos que nada foge aos Teus olhos, nada foge ao Teu controle. Senhor, nos fala através da Tua palavra nesse tempo, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo, Pai, de entendermos aquilo que a Tua palavra nos ensina, mesmo para esses momentos de crise, para esses momentos de incerteza e dúvidas que vivemos. Oramos, Pai, já nesse momento por todos aqueles que estão na frente aí do tratamento desse vírus, cientistas, médicos, tanto os governantes, aqueles que estão à frente da tomada de decisão, aqueles que estão à frente dos tratamentos e aqueles que estão à frente da busca, Pai, por uma vacina, por um tratamento definitivo, Pai. Em nome de Jesus, conduz cada um, que eles sejam instrumentos do Senhor, Pai, para nos trazer a cura, para nos trazer tranquilidade, para nos trazer, Pai, nesse tempo confiança, de que não haja desespero, de que as pessoas não estão largadas à sua própria sorte. Que não seja um tempo de embates, que seja um tempo, Pai, que nós possamos aprender a, Senhor, sermos instrumentos de propagação da paz, da mensagem do Evangelho, que não gastemos o nosso tempo em debates pouco produtivos, mas que o nosso tempo seja investido, Pai, em de fato abençoar pessoas, em de fato orar pela nossa nação, em de fato, Pai, anunciar às pessoas Cristo, a única solução, aquele que pode nos dar salvação e aquele que nos dá paz. Nos fala, Pai, nesse tempo através da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro do profeta Abacuque é um livro muito interessante, como eu disse, e Abacuque é um dos chamados profetas menores. Menor por causa da sua obra, é só você olhar, por exemplo, Isaías, e você vai poder comparar e você vai entender isso que eu estou te dizendo. O livro foi escrito, há uma questão aí de datas, mas elas vão estar entre o período de 607 e 605 a.C.
Abacuque quer dizer abraçar. E conforme a observação de muitos estudiosos, o profeta se acerca de Deus com oração pelo país e também com louvor por sua grandeza, ao resolver o grande dilema do profeta quanto à santidade. É o que diz o Stanley Ellison no seu livro Conheça Melhor o Antigo Testamento. Pouco se sabe sobre Abacuque, não há nada sobre ele em nenhum outro lugar da Bíblia. Em nenhum outro livro da Bíblia é mencionado nada sobre Abacuque, além de 2 vezes no livro que leva o seu nome. Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz: advertência revelada ao profeta Abacuque. E no capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Então são essas 2 vezes que há o nome do profeta no livro que leva o seu nome, mas em nenhum outro lugar da Bíblia nós temos nada que nos mostre quem eram, de que família, a que família ele pertencia, qual era o seu ofício, se havia outro ofício além de profeta. Enfim, não há nenhuma outra informação acerca do profeta Abacuque. Sabemos que ele é contemporâneo do profeta Jeremias e ele profetizou ao reino de Judá, ou como alguns dizem, o reino do sul. Uma questão muito importante para nós começarmos a pensar de uma maneira bem introdutória sobre o livro é que Abacuque, diferentemente de outros profetas que começam a sua narrativa com o recado de Deus ao povo, com o que Deus diz ao povo, Abacuque ele começa o seu livro apresentando a Deus uma necessidade do povo. Abacuque apresenta o problema do povo a Deus como um verdadeiro intercessor. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 2. Abacuque diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Abacuque expõe a Deus suas dúvidas e elas giram em torno do sofrimento do justo. Elas giram em torno do porquê que o justo sofre. Aliás, esse é um tema muito bacana quando nós pensamos no livro de Abacuque. O primeiro tema que vem à minha cabeça é por que o justo sofre. E Abacuque expõe isso a Deus de maneira muito clara. Até quando, Deus? Abacuque, talvez, assim como nós, carrega muitas dúvidas sobre o porquê Deus permite tanto sofrimento. Por que Deus pode ver tamanho sofrimento do seu povo, além do triunfo dos ímpios, e nada fazer? É isso que Abacuque está colocando diante de Deus. Abacuque vê o seu povo sofrendo, a ameaça do seu povo ser levado cativo, ele vê o ímpio sendo bem sucedido, e ele diz: Deus, até quando? Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está enxergando o sofrimento do seu povo. Como eu disse, assim como nós, esse sentimento que tomou conta do coração do profeta, muitas vezes toma conta do nosso coração. Nós pensamos: por que tanta fome? Por que tantas pessoas precisam morrer de fome todos os dias no mundo? Por que há tanta catástrofe natural? Por que em determinados momentos há tantas chuvas como a que nós enfrentamos há pouco tempo, ainda esse ano, e muitas vidas foram ceifadas, muitas famílias perderam suas casas? Ao passo que em outras épocas, por que a escassez de chuva? Por que tanta seca, fazendo com que as pessoas não tenham o seu meio de subsistência? Essas dúvidas que permeiam o nosso coração, nós vemos que elas circundam também o coração do profeta Abacuque quando ele pergunta para Deus: o senhor não está enxergando? E por que tem que haver tanto sofrimento para o justo? Por que os ímpios prosperam? Talvez como nós, por que de tantos vírus? Por que de tantas doenças? Por quê? Por quê? Por quê? Podemos pensar: será que Deus responderia uma indagação, um questionamento, uma oração nesse tom feita do profeta para Deus? E a resposta é sim, Deus responde. E quando Deus responde ao profeta na primeira vez, Deus, é muito interessante que do verso 5, Deus começa a responder o profeta, e no verso 6 ele diz: eu estou trazendo os babilônicos, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Deus diz: sou eu que estou trazendo essa nação para punir o meu próprio povo. Sou eu que estou trazendo essa nação para executar juízo sobre o meu próprio povo. Deus responde a Abacuque, mas Deus não responde a Abacuque com aquilo que Abacuque queria ouvir. Diante dos questionamentos que Abacuque faz a Deus, talvez assim como nós, Abacuque esperasse uma resposta ao sofrimento e não ao questionamento, ou seja,
Abacuque queria uma solução como nós também queremos. Quando nos colocamos e colocamos os nossos problemas, as nossas dúvidas diante de Deus, o que nós buscamos é uma solução. O que nós queremos é que Deus diga, pô, está resolvido. O que nós queremos é que Deus resolva os problemas. O que nós queremos é que Deus, de uma maneira automática, nos responda com a solução dos nossos problemas. Queremos orar e, como resposta, queremos a solução imediata de tudo que está acontecendo, mas com Deus não é assim que as coisas funcionam. Deus não se obriga a responder o que queremos. Por isso ele diz, sou eu que estou trazendo o sofrimento. Então Abacuque de novo indaga a Deus porque ele não consegue entender, ele continua não conseguindo entender por que Deus usa uma nação ímpia para castigar o seu povo. E a partir do verso 12, Abacuque continua expressando isso. No verso 12 e 13 ele diz, Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque lembra a Deus da sua própria santidade e da sua forma de agir, além de descrever toda a impiedade dos inimigos e cogitar a demora de Deus em socorrer o seu povo. No verso 17 ele diz, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Abacuque, mesmo não tendo obtido a resposta que gostaria no primeiro questionamento, ele insiste. Ele insiste em questionar a Deus e é interessante que Abacuque quase que coloca para Deus, Deus, está vendo? Essa é a forma certa do Senhor agir. O Senhor é eterno, o Senhor é santo. O Senhor não suporta o mal. Esse povo está fazendo tudo isso contra o teu povo. Essa nação está fazendo tudo isso contra o teu povo. E o Senhor não vai agir? Deus responde mais uma vez a Abacuque. E Deus deixa claro que os ímpios teriam seu castigo, mas que o justo viveria pela sua fidelidade, independente das circunstâncias. Capítulo 2, versículo 4, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Deus responde a Abacuque dizendo, não são as circunstâncias que vão conduzir a vida dos justos, mas a sua fidelidade independente das circunstâncias em que eles estão vivendo. Então Deus continua aí no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 20, Deus ele profere 5 ais. E cada um desses 5 ais, Deus descreve a maldade dos caldeus e declara que eles não ficarão sem punição, que o juízo de Deus alcançará eles também, os que praticam o mal. E esse juízo virá repentinamente. Se você ler os 5 ais, você vai ver como Deus ele vai já ali declarando toda a condenação que virá sobre aquela nação ímpia, aquela nação má, que foi usada como instrumento de Deus para trazer juízo contra o seu povo, mas que foi além do que Deus lhes ordenou que fizesse. Então Deus vai punir aquela nação. Diante desse panorama, então, da resposta de Deus, nós podemos ver a mudança de perspectiva do profeta. Ele deixa, então, de questionar a Deus e passa a expressar toda a sua confiança em Deus. A dúvida do profeta, ela se transforma em louvor a Deus, e no capítulo 3, se você ler o capítulo 3 todo, você vai ver isso muito claramente. E Abacuque começa o capítulo 3 clamando a Deus para que ele haja com misericórdia em meio à sua ira. Capítulo 3, versículo 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque está dizendo, Deus, quando o Senhor for agir com a tua ira,
Não esquece da tua misericórdia, age como o Senhor agiu em outro tempo, derramando a tua ira, mas sem esquecer da tua misericórdia. Abacuque clama a Deus para que a misericórdia acompanhe o juízo de Deus, que o seu juízo não deixe de lado a sua misericórdia. Por isso ele diz, age com misericórdia, como o Senhor já fez em outro tempo. Age de novo assim. E na parte final do livro, nos versos 17 e 19 que nós lemos, nós vemos uma mudança extraordinária no profeta, e eu queria ler de novo com você. Mesmo não florescendo a videira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. De alguém cheio de dúvidas e talvez sem esperança, para alguém cheio de fé, essa mudança que acontece em Abacuque, quando ele coloca diante de Deus todas as suas dúvidas e quando ele se põe a ouvir Deus quanto às suas dúvidas. Ao invés de fixar seus olhos no mal, ele passa a se concentrar em Deus e se alegra no agir de Deus. Perceba como Abacuque coloca diante de Deus todas as suas dúvidas, mas ele se põe a ouvir a Deus diante de todos os seus questionamentos. E por isso há uma mudança de padrão, há uma mudança daquilo que Abacuque estava fixando os seus olhos para aquilo que ele passa a enxergar. Ele deixa de olhar o mal, ele deixa de olhar aquilo como se fosse o não agir de Deus e passa então a enxergar o agir de Deus em tudo. Ele passa a louvar a Deus pelo seu cuidado, mesmo em meus problemas. Ele passa a entender que, independente das circunstâncias, o justo vive pela sua fé, pela sua fidelidade. Abacuque nos ensina que manter-se fiel a Deus é a maneira correta de agir diante do mal e das calamidades que nos assolam. Podemos não saber o porquê, mas precisamos continuar confiando em Deus, e isso Abacuque nos ensina. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que os problemas nos assolem, mesmo que nós tenhamos dúvidas infinitas, nós precisamos confiar em Deus, confiar no seu agir, confiar que Deus está no controle de tudo, confiar que Deus está no controle de nossas vidas. Ainda que as dúvidas venham de encontro ao nosso coração, precisamos continuar fiéis e descansar na certeza de que Deus está no controle de tudo e está agindo. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos continuar confiando em Deus. Em momentos como esse que estamos enfrentando, essa pandemia, certamente que você pode estar pensando se você vai ser uma vítima, como nós falamos domingo, se alguém da sua família vai ser uma vítima, se você vai ter emprego, se o seu comércio vai continuar podendo funcionar depois disso tudo, mas perceba, não são as circunstâncias que devem nos conduzir, mas em qualquer circunstância, a nossa fé em Deus deve nos levar adiante. Em qualquer circunstância, a nossa fé em Deus deve nos levar adiante. E nós precisamos seguir colocando a nossa fé em ação, em prática, porque como lemos no capítulo 2, no versículo 4, o justo viverá pela sua fidelidade. Que a nossa fé não seja condicionada por momentos bons ou de paz, mas que nossa fé seja vista em todo o tempo, independentemente das circunstâncias. Veja que no final do livro, Abacuque estava alegre e exultando no seu Deus. Abacuque estava demonstrando toda a sua confiança em Deus. Na primeira parte do verso 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Que essa seja a nossa expressão de alegria e confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias aparentemente não tiverem solução ou quando não encontrarmos as respostas que gostaríamos. Ainda que eu e você possamos passar dias em que nós olhamos e dizemos, Senhor, por quê? Ainda que eu e você tenhamos que enfrentar momentos em que nós dizemos, Senhor, até quando? Ainda que eu e você tenhamos que passar por tempos de incertezas e dúvidas, que o nosso coração se alegre em Deus,
na confiança de que Ele está no controle de tudo, de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, como diz Romanos 8. Que nós possamos nos derramar diante de Deus, clamar a Ele, orar e crer que nada foge aos seus olhos, que nada foge ao seu controle, ainda que pareça difícil demais para nós. Que vivamos por fé e não pelo que vemos. Que vivamos de fato com uma fé inabalável, que possamos demonstrar uma fé inabalável, que não está condicionada às circunstâncias. Uma fé que não está condicionada a momentos bons. Que continuemos confiando em Deus e demonstrando uma fé inabalável, mesmo em meio a circunstâncias contrárias, mesmo em meio a tempos difíceis. Que Deus nos abençoe, querido. Quero orar com você mais uma vez, clamando para que Deus nos dirija, clamando para que Deus nos acalme, clamando para que Deus nos conduza. Senhor, nós te glorificamos. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos falado, te agradecemos pelo teu cuidado em momentos de tantas dúvidas. Te agradecemos, Pai, porque em ti, em Cristo, nós temos esperança. Ainda que o mundo, Pai, esteja aflito, inseguro, desesperadamente, Pai, apavorados, sem saber o que será do dia de amanhã, nós confiamos em Ti. Nós nos alegramos no Teu cuidado, sabendo que o Senhor está no controle de nossas vidas. E ainda que por vezes, Pai, questionamentos e dúvidas tentem tomar nosso coração, nós continuamos crendo, confiando em Ti. Nós continuamos nos alegrando e descansando no Teu cuidado. Sabendo, Pai, que o que quer que aconteça, foi a Tua vontade que foi feita, o Senhor está no controle de tudo. Nos dá, Pai, a confiança que precisamos para seguir em frente. Tira de nós todo o medo, tira de nós toda a insegurança, que confiemos plenamente e unicamente no Senhor, que sigamos adiante sabendo que o Senhor está no controle de nossas vidas. Visita cada um, Pai. Acalma o coração da Tua igreja e aqueles que não Te conhecem, que possam conhecer a Cristo e dessa maneira possam desfrutar do Teu cuidado, possam desfrutar da Tua paz. Em nome de Jesus, Deus. Nós Te glorificamos, Te agradecemos por este dia e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e pelo Teu cuidado nesse tempo. Oramos, Pai, para que logo se ache a cura para essa doença, para que a nossa vida possa voltar à normalidade, mas que quando tudo isso passar, Pai, que não nos esqueçamos, nenhum momento, que em todo esse tempo, o Senhor nos sustentou e nos conduziu. Oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe, fique na paz. Não esqueça, nós não estamos nos reunindo como igreja, mas não deixamos de ser igreja. Continuamos sendo igreja. Não esqueça, se você tem alguma necessidade, nos comunique. Havendo possibilidade, estaremos lhe procurando e procurando atender sua necessidade. Se você pode alcançar, se você pode ajudar alguém na sua necessidade, faça isso. Vamos conversar através do grupo da igreja, o grupo do WhatsApp, vamos nos comunicar por ali. E lembrando, não se desespere, não fique buscando notícias apocalípticas na internet, grupos de WhatsApp, YouTube, Facebook, em canais de TV. Querido, você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe que precisa se cuidar. Então, se você está em casa, aproveite esse tempo com a sua família. Faça um culto doméstico, leia a Bíblia. Leia algum livro que você tem aí, algum tempo para ler, leia. Medite na palavra de Deus. Não se deixe amedrontar por muitas e muitas questões que são colocadas e que só levam ao desespero e ao desânimo. Tá bom? Lembra lá de Filipenses, penso que é verdadeiro, penso que é puro,
Não se deixe amedrontar, não se deixe desesperar, tá bom? Precisando, você pode entrar em contato direto comigo, você pode contar conosco que estamos à sua disposição, tá bom? Ore por aqueles que estão enfermos, ore por aqueles que têm os seus comércios e foram impedidos de trabalhar, ore por aqueles que estão na insegurança de ter os seus empregos. Ore, querido, é o que nós devemos fazer nesse momento, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito bom ter esse contato com você, ainda que virtual. Logo estaremos juntos, tenho muita saudade dos irmãos e logo faremos o nosso culto, o culto do abraço. Poderemos estar juntos, unidos, nos abraçar e celebrar a Deus juntos, tá bom? Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz do Senhor. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Porque Cristo em sua carne desfez a inimizade, e de ambos os povos fez um. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. A Deus, o nosso amado Pai. A Deus, o nosso bondoso Pai.